Olá, boa tarde. Tudo bom com vocês? Hoje vamos contar a história de uma mulher com a capacidade de ter atos macabros que ninguém podia imaginar. 29 de fevereiro do ano 2000. John Price, de 45 anos, um homem divorciado que tinha 3 filhos. Ele foi ao Tribunal de Justiça para pedir uma ordem de restrição contra sua namorada, Catherine Knight, que logo depois que ele se recusou a se casar com ela, ela começou a assediá-lo, além do fato de que eles já tinham tido mais de um confronto e que tinham terminado em múltiplas discussões físicas e verbais. Que no mesmo dia, John entrou em contato com um dos seus colegas novos de trabalho e brincando falou: "Se não chego para trabalhar, certamente foi por algo ruim ter acontecido com ele." No dia seguinte, John não apareceu para o trabalho, o que causou dúvida ao seu chefe, porque ele não sabia se realmente algo tinha acontecido com ele ou se estava brincando. Depois de algumas ligações do seu chefe, decidiu enviar um dos seus empregados para ver se estava tudo bem. Por outro lado, um dos vizinhos também se preocupou ao ver que o veículo de John ainda estava estacionado. Então bateu na porta repetidamente, mas houve um silêncio abismal. Que o vizinho olhou por uma das janelas do quarto para descartar que ele tinha dormido. Mas ninguém estava dentro, ou pelo menos não era possível observar o movimento até que o vizinho viu algumas manchas estranhas perto da entrada. E sem duvidar, chamou a polícia. Em questão de minutos, eles estavam na propriedade, que era aproximadamente às 8 da manhã. No dia 1 de março, quando observaram a casa, eles não notaram nada estranho. No entanto, para descartar algum problema, decidiram forçar a entrada para o interior. Foi o que os mesmos oficiais escreveram como um cenário surpreendente e imaginável perturbador. Não foi difícil encontrar o ator e o material do fato. Uma vez que ele estava dentro de casa, efetivamente, John sabia que depois de conhecer a Catherine, acabaria em suas mãos. Se alguém não a parasse, o próximo caso se centra em Catherine Mary Knight, que se tornou uma das assassinas mais notáveis de toda a história da Austrália. Nasceu no dia 24 de outubro de 1955, na cidade de Tenterfield, Austrália, filha de Barbara Rogan e seu pai Ken Knight. Barbara, que foi anteriormente casada com Jack Rogan e vivia na cidade de Aberdeen, em Nova Gales do Sul, onde nasceram os 4 filhos. No entanto, uma relação extraconjugal com Ken Knight, que era amigo do seu marido, que os obrigou a se separar. Bárbara deixou seus 4 filhos ao cuidado de seu ex-parceiro e foi morar com seu amante Ken, na cidade de Demure, onde formaram uma nova família, da onde nasceu Catherine e sua irmã gêmea. Com mais 2 irmãos, em 1959, Jack Rogan morreu e se foram 2 dos seus filhos morarem com ela. O ambiente onde as crianças cresceram não era apropriado, pois Ken era violento e abusivo, além de ter sérios problemas com a bebida que levaram o homem a abusar repetidamente de Bárbara e bater em seus filhos incontrolavelmente. A mãe de Catherine costumava falar com as suas filhas da sua vida íntima. Os filhos não eram só um testemunho daqueles sucedidos, senão que Bárbara contava com detalhes e de forma explícita tudo o que ele fazia e expressando o seu repúdio que sente aos homens. Posteriormente, essa conduta foi adotada pelos outros irmãos de Catherine, que depois, em muitas ocasiões, abusaram dela. Depois de um tempo de não suportá-lo, ela contou à sua mãe a situação que estava passando, mas longe de entendê-la e de apoiá-la, a mãe disse que ela parasse de reclamar e que essa era a vida que ela tinha que viver. Nesta série de abusos que terminaram até ela ter 11 anos, mas lhe deixou uma marca para sempre, que a encheu de insegurança e desconfiança, além de uma grande instabilidade em todas as áreas de sua vida, criando uma personalidade solitária e à la vez violenta. Na escola, Catherine era mal-humorada e sempre defendia os mais vulneráveis de outros que pretendiam abusar deles. Essa situação levou-a a brigas constantes, incluiu até alguns objetos para defender-se, até chegarem ao limite de atacar um dos seus colegas de classe com faca, que ela escondeu em sua mochila. Mesmo que ela fosse uma menina problemática, que tinha bom comportamento dentro da sala de aula, no entanto, ela era retraída. E quando ela fez 15 anos, ela saiu da escola. Ela nunca aprendeu nem a ler e nem a escrever.
Ela conseguiu seu primeiro emprego como cortadora em uma fábrica de roupas, onde durou cerca de um ano. Em 1971, ela conseguiu um emprego no matadouro de Aberdeen, aonde a levou a ter habilidades que a levou a subir rapidamente de cargo. Porque ela gostava de trabalhar com facas, era tanto gosto por seu trabalho que chegou a mencionar que era o trabalho dos seus sonhos. Então, ela pendurou seu primeiro conjunto de facas de açougueiro em sua cama e antes de dormir os olhava, e isso produziu uma enorme satisfação no comportamento que começaram a vir à tona. Em 1973, as condutas agressivas de Catherine começaram a sair na luz. Naquele ano, ela conheceu quem seria seu primeiro marido, David Kelly, de 22 anos, que trabalhava para uma empresa ferroviária e tinha sido demitido recentemente devido a seus problemas com a bebida, o que levou a procurar um emprego no matadouro em Aberdeen, onde ele conheceu a Knight, quem estava prestes a completar 18 anos. Passou cerca de um ano e depois de se conhecerem melhor, em 1974, eles decidiram se casar. A noite de núpcias foi memorável, porque depois eles transaram 3 vezes aquela noite. David ficou dormindo e Catherine ficou enfurecida, porque ela considerou que era muito pouco sexo que tiveram essa noite. Depois de sentir um ataque de raiva, Catherine avançou em cima do seu marido e tentou estrangulá-lo, mas isso seria apenas o começo de um relacionamento tóxico, porque o casal protagonizou uma série de eventos violentos que estava cada vez mais constantes. Na última briga que tiveram foi quando Knight estava quase no final da gravidez. A discussão começou depois que David chegou mais tarde do habitual em sua casa, mas longe de perguntar-lhe a razão de seu atraso, ela começou a queimar as roupas do seu marido. Foi até a cozinha e com uma frigideira ela deu forte o golpe na cabeça que fraturou o crânio. Quando ele viu a mulher em um estado tão agressivo, ele começou a gritar e pedir ajuda. Um de seus vizinhos ouviu e chamou a polícia, que levou Catherine, mas depois de algumas horas ela foi liberada, já que seu marido não queria interpor uma denúncia. Sua filha estava prestes a nascer, que eles nomearam de Melissa. Em maio de 1976, David decide se separar de Catherine por motivos do seu comportamento. Isso lhe causou uma terrível frustração e depressão, que ela acabou pagando com a sua filha. Um dia depois da separação, ela deixou o carrinho onde estava sua garotinha nos trilhos do trem, com ela dentro. Felizmente, o bebê foi resgatado por um homem que estava procurando comida, e depois que ele ouviu ela chorar, ele chamou a polícia. Enquanto isso, pela tarde, quando Catherine voltou para sua casa e pegou um machado no quintal dos seus vizinhos e levou para as ruas ameaçando a todos, incluindo um velho que a denunciou à polícia. E minutos depois, ela foi presa e levada para o hospital psiquiátrico em Townward e foi diagnosticada com depressão pós-parto e deram alta para ela. Uns dias depois, ela saiu na rua com seu bebê nos braços e com uma faca na mão, de carniceiro, e ameaçou a mulher para levá-la no seu carro para a casa do seu marido David. Não aceitando a sua petição, lhe cortou em várias ocasiões o seu rosto, e a vítima conseguiu fugir para um posto de gasolina, onde foi ajudada pelos funcionários, que chamaram as autoridades, que chegaram imediatamente e viram uma mulher gritando e acenando com a faca no ar e com seu bebezinho nos braços, que a olhou horrorizada. Depois de alguns minutos, eles colocaram a sua filha em segurança e levada para receber tratamento. A menor foi colocada sob os cuidados de seus avós maternos e eles a notificaram para seu marido David que Catherine foi internada no hospital psiquiátrico na instituição mental de Nova Gales do Sul e que lá teriam sedada. Em 9 de agosto de 1976, Catherine foi colocada aos cuidados da sua sogra com a condição que ela ia tomar cuidado para que ela tomasse todos os seus remédios, e algumas semanas depois, Catherine e David voltaram a viver juntos em Rutley, Kesla, e aonde David dirigia um caminhão. Catherine aceitou um emprego em um desossado na fábrica de carne Demons Rest Use, mas a felicidade durou apenas alguns dias e ele faz o mesmo
porque o casal continuou a ser o protagonista de eventos semelhantes, luta após brigas, que incluiu agressões com todos os tipos de objetos, sem apesar das circunstâncias. Em 6 de março de 1980, eles tiveram outra filha, chamada Natasha Mer. Os anos se passaram. Em 1984, quando David Kellett percebeu que a casa dele estava vazia, sua esposa e filha haviam deixado a casa. Ela tinha se mudado para a casa de seus pais, em uma granja longe da cidade, em Harvard. Ela conseguiu um trabalho no matadouro, mas as atitudes violentas a levaram a não durar muito tempo na fazenda e logo ela se mudou com as suas filhas para uma propriedade alugada em Mission Brook. Um ano depois, ela começou a sentir fortes dores nas costas e teve que parar de trabalhar completamente. Com a pensão do governo, por causa disso, ela encontrou uma casa perto da escola de suas filhas, com 30 anos, alta e magra, toda uma vida inteira. A Catherine, a única coisa que ela precisava era um homem. Era uma mulher alegre e sorridente, mas no fundo ela era agressiva, ciumenta e possessiva. Sua aparência externa lhe deu a possibilidade de conhecer muitos homens, incluindo o mineiro David Sanders, de 38 anos, que era considerado um cara bom, bonito e charmoso. O único problema dele é que ele gostava de beber. O casal imediatamente se entendiam muito bem na intimidade. A relação se tornou cada vez mais formal e depois de alguns meses decidiram formalizar a relação. David se mudou para o apartamento de Catherine. No entanto, esses episódios violentos não demoraram muito para vir à tona. Ela constantemente acusava Sanders de ter aventuras com outras mulheres. Disse que a acusação levou o casal a discutir por horas, até que em um certo momento lhe expulsou de casa. Mas, como de costume, no dia seguinte, Catherine implorou para que ele voltasse. Não passou muito tempo e as brigas subiram de tom, até que terminaram em agressões. Em maio de 1987, após uma discussão, ela pegou um cachorrinho de apenas alguns meses e o privou de sua vida na frente dele, dizendo-lhe que se ele ocorresse de ter um caso com outra mulher, isso seria o que aconteceria com ele. Apesar dos fortes argumentos e do comportamento estranho de Catherine, incluindo uma tentativa de tirar sua própria vida, em junho de 1988, deu à luz a sua terceira filha, Sarah. Com a chegada do novo membro da família, eles adquiriram uma propriedade que foi decorada com crânios de vacas e ovelhas, peles de animais, cornos de bois e outras coisas que enfeitavam as paredes e penduradas na via. Havia um enorme garfo, uma colher de pau e casacos de couro, armadilhas enferrujadas para animais, alguns casacos de motociclista, algumas botas e uma sela para montar. Em cada espaço disponível estava cheio de jornais. Havia as roupas por todas as partes e livros. Para Catherine, a decoração lhe fazia se sentir bem, mas novamente lhe durou a felicidade, porque depois de uma briga, onde ela bateu no seu parceiro com um ferro na cabeça e o enfiou tesouras pelo peito, David viu o suficiente e não podia continuar com sua esposa. Então ele pediu férias e saiu. Quando ela tentou procurá-lo, ela não o encontrou e não sabia onde ele tinha entrado. Antes de seu breve desespero, cortou todas as suas roupas em pedaços e jogou no lixo. Meses depois, David voltou para casa para ver a sua filha, mas ele teve uma grande surpresa, que Catherine foi até a polícia para mencionar que ela estava aterrorizada com seu marido e estava com medo que ele vai prejudicá-la. Assim, para obter uma ordem de restrição, Knight não demorou muito para encontrar outro amante. E alguns meses depois de começar um relacionamento, ela ficou grávida de um parceiro do seu antigo trabalho, chamado John, de 43 anos, que trabalhou na fábrica de carne em Aberdeen. Em 1991, nasceu seu quarto filho, dessa vez um menino chamado Eric. Muitos dos seus vizinhos ficaram surpresos, porque seu parceiro atual, ele não tinha tido qualquer discussão e nenhum problema. Mas depois de 3 anos de relacionamento, que sua esposa estava tendo um caso pelas costas com John Price. Então, eles decidiram terminar o relacionamento. No início, ele ficou preocupado com a separação, já que deixaria seu filho. Mas depois do que estava por vir, ele se sentiu a pessoa mais sortuda do mundo. John Price havia se tornado amante de Catherine. Ele era divorciado
e 2 dos seus filhos viviam com ele. O relacionamento no ano 1995, ela se mudou para sua casa. Naquela época, ela trabalhava nas minas locais. Ela estava fazendo muito bem. A relação de ambos era muito boa, embora Price sabia que o seu caráter era muito forte. Em 1998, ela pede que se casem, mas ele se nega rotundamente. Raiva, Knight gravou vídeo de todos os itens que ele havia roubado de seu trabalho e enviou para o seu chefe, em uma finta. Ainda que eram frascos médicos obsoletos que ele havia coletado do depósito de lixo da empresa antes do fato que ele foi demitido do trabalho. Apesar de ter sido um funcionário naquela empresa por 17 anos, quando ele chegou, eles tiveram uma forte discussão. Price a jogou para fora de sua casa e lhe disse que não queria saber mais dela. Alguns meses depois, eles voltaram. Ele não permitiu que ela voltasse a morar com ele, o que levou a muitas discussões e brigas que se tornavam cada vez mais fortes e frequentes. Ela começou a acusá-lo de que abusava da filha para os amigos, o que não era verdade. Em fevereiro de 2000, uma forte disputa onde Catherine lhe esfaqueou. Saía com ela, dela tomou a decisão de pedir uma ordem de restrição. A polícia entrevistou o casal, mas as histórias eram muito diferentes. Então, eles deixaram o caso sem solução. Comunicou aos amigos que se ele não aparecesse para o trabalho no dia seguinte, era porque Kate, como ele a chamava, era porque ela tinha feito algo com ele. Quando Joe voltou para casa, Catherine não estava. Ela tinha enviado as crianças com alguns amigos para passar a noite com eles, porque ela, a todo custo, tinha preparado uma noite romântica com a nova lingerie e planejado a reconciliação. Por volta das 11 da noite, quando Price já estava dormindo, ela se sentou a ver a televisão por um tempo. Não teve que forçar a porta, já que ela tinha as chaves da propriedade. Seguida porque ela entrou para tomar banho e acordou a John para ter intimidade. Depois de ter completado o ato, ele voltou a dormir, sem saber que era sua última noite de vida. Kate tinha planejado tudo. Ela tinha colocado facas ao redor da casa em pontos estratégicos. Uma vez que o homem estava dormindo, ela se levantou e foi para um deles posteriormente, enfiou a lâmina de faca nele. John acordou depois sentiu uma forte dor e tentou correr e se defender, mas não conseguiu dominá-la e a esfaqueou mais de 37 vezes. Um pouco de sangue nas paredes e no chão do sótão. Estava sobre todo o corredor. A cena foi chocante. Tinha acontecido uma briga brutal. Quando um dos policiais notou o que parecia ser uma cortina, levantou a mão para removê-lo e notou que era pele humana. Uma vez que John estava sem funções vitais, Knight começou a remover toda a pele, incluindo o rosto, as orelhas e o couro cabeludo. Toda a pele foi removida. No entanto, ela pendurou toda a sua pele em alguns ganchos de cortina. A cabeça foi cortada e cozida em alguma panela grande. Junto com verduras, posteriormente, ela corta as nádegas em fatias e coloca numa assadeira como um bife para colocar ao horno. Na mesa de jantar, tinha colocado uma louça, alguns papéis com o nome de seus filhos para que ocupasse as suas respectivas cadeiras. E aqui ela tinha planejado servir a comida para os filhos de Price. O corpo de John foi encontrado em uma posição de dorsal, com as pernas cruzadas e um braço estendido no chão. Havia rastros de sangue de mais de 1 metro no chão, que incrivelmente, perto dela estava Catherine, inconscientemente, porque ela tinha tomado um punhado de pílulas para tirar sua própria vida, que não conseguiu e foi levada para a emergência para ser estabilizada. 4 de março, acordou a polícia veio interrogá-la sobre o que aconteceu, mas afirmou não lembrar de nada. Mas os seus advogados tentaram argumentar que não era legalmente adequado ser enviada a julgamento. Portanto, a avaliação psiquiátrica foi solicitada para determinar se Catherine era uma enferma mental. Mas depois de 3 ocasiões diferentes psiquiátricas, eles não chegaram à conclusão de que ela não era sã no momento do fato e que ela sabia perfeitamente o que estava fazendo.
Embora ela tenha sido diagnosticada com transtorno de personalidade limítrofe, que se concentra na incapacidade de gerenciar emoções, o que a torna impulsiva e insegura. Em outubro de 2001, durante o julgamento, Catherine declarou ser inocente por questões mentais com amnésia, mas depois que a contraparte justificou que ela não estava mentalmente doente, mas que seu problema não era que ela estava fazendo mal, mas que ela simplesmente não se importava e que sua instabilidade emocional não tinha falta de conhecimento do que era certo ou errado. Em outras palavras, faz as coisas porque ela gosta delas, independentemente das consequências. Finalmente, ao ver-se encurralada, se declarou culpada do assassinato de John Price. O 8 de novembro deste ano, o juiz Barry Okoff a condenou à cadeia perpétua, sem possibilidade de condicional e, hoje, no Centro Correcional de Mulheres de Silverwater, o Centro Penitenciário Kate, onde tem o apelido de Nana, uma pessoa gentil, é conhecida como uma pacificadora que quebra os argumentos e impede que ela nunca tenha se comportado mal na prisão e tenha sido até um exemplo para muitas presas. Mas apesar disso, muitas sabem que ela não deve mexer com ela. Bem de trás dessa máscara que se esconde uma assassina sem piedade. O que vocês acharam dessa história? Catherine era viúva negra? Será mesmo que ela tinha alguma doença mental? Era o gosto dela de controlar tudo. Deixe seu comentário e semana que vem lembrando que tem vídeo novo no canal. Muito obrigado e até a próxima.